Olá, dentro de instantes você ouvirá uma palavra direto do trono de Deus que vai abençoar a sua vida. A partir de agora, eu te deixo na companhia do pastor Rosivaldo Russo, o pastor líder da Igreja Cristã Corpo e Família. Irmãos queridos, preste bem atenção, porque hoje eu quero tratar um assunto simples. O que agrada a Deus? Esse, inclusive, é até o tema da nossa pregação. O que agrada a Deus? A gente sabe que muita coisa agrada a Deus, algumas coisas você já deve saber, não é? Algumas coisas você já deve saber. Por exemplo, se santificar agrada a Deus? Agrada, porque está até escrito, sem santificação, ninguém verá a Deus. Então, eu preciso agradar a Deus também, me santificando, me separando, né? Tendo o meu momento com o meu Senhor. Então, isso é muito importante. E hoje nós vamos aprender alguns pontos que é mais do dia a dia, cotidiano de cada um. E a gente vai observar isso. O que agrada a Deus? A primeira coisa que eu quero indicar aqui, do que agrada a Deus, é o livro de 1 Samuel, capítulo 15. É o primeiro texto que nós vamos estar lendo aqui. 1 Samuel, capítulo 15. O que agrada a Deus? Vamos estudar isso. O que agrada a Deus? Abra a tua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 15, né? E vamos observar juntos aqui o que agrada a Deus, né? Ok? Versículo de número 22. Qual é o versículo? Veja o que o profeta Samuel disse para o rei Saul. Então ele diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Amém? Então a questão aqui foi a seguinte: Saul vinha de uma rebeldia, né? Vinha de um desprezo às ordens de Deus. Então ele foi dando sinais de rebelião, foi dando sinais de desprezo à palavra do Senhor, porque Deus havia dado uma ordem para ele destruir o acampamento do inimigo, todos os inimigos, né, os amalequitas, e também pediu para que ele não poupasse nada do que fosse do inimigo, como animais, pertences, sabe, de valor até, que não poupasse nada. E ele poupou o rei Agag, que era o rei deles, poupou o melhor de seus animais, olha isso, e não fez conforme Deus havia ordenado. O profeta Samuel, na ocasião, chegou e perguntou para ele, depois de tudo: e aí, cumpriu a ordem de Deus? Sim, fiz conforme Deus mandou. Chegou a mentir até no início. Fiz exatamente como Deus mandou. E naquele momento, irmão, não tem nada oculto que não venha a ser revelado, um boi dá uma berrada. O boi, ele... E aí o profeta diz: mas e que mugido de boi é esse aí? É que, então, nós poupamos algumas coisas. Ah, então você não fez totalmente como Deus mandou fazer. Deus não gosta disso, gente. Deus não gosta de desculpas, sabe? E começou a dar desculpa, aquela coisa, não, porque tal, eu separei o melhor para sacrificar o Senhor. Que saída boa, né? Eu poupei do melhor do animal para fazer um sacrifício, uma oferta a Deus. Então o profeta chega nesse exato momento, do versículo 22, e fala: olha, Deus tem prazer nos holocaustos, Deus tem prazer nos sacrifícios, Deus se agrada.
E quando você oferta, você está agradando a Deus. Só que Deus também se agrada na obediência à sua palavra. E ele concluiu assim: melhor é obedecer do que sacrificar. Então, dentro desse assunto, o que você entende aqui que pode agradar a Deus? Obediência. O que agrada a Deus? Obediência. O que agrada a Deus, igreja? Obediência. A obediência é uma das coisas, irmãos queridos, que agrada a Deus. Olha que bacana, o evangelho, ele tem graça quando ele é vivido. Entenderam isso? Não, vocês não entenderam. O evangelho, ele tem graça, ou a graça do evangelho é quando ele é vivido. Tem muita gente que vem à igreja para ter uma revelação de Deus, só isso. Bonito se ela viesse para ter uma revelação de Deus, para saber o que ela viveria amanhã. Bonito é isso, eu vou lá para a igreja para ter uma revelação de Deus, porque eu quero saber as novas do Senhor, eu quero saber o que eu vou viver dessa revelação amanhã, eu quero que Deus me fale para eu fazer. Está compreendendo isso? Essa é a graça do evangelho, é você viver uma ordem de Deus, é você obedecer, porque o que é obedecer é praticar, é fazer conforme Deus falou para fazer. Está compreendendo ou não? Isso é obedecer. Você tem filho, você fala: filho, você não vai, e o filho vai. Ele te escutou ou te ouviu? Ele te escutou. Se tivesse te ouvido, ele teria obedecido. Que escutar entra aqui, sai aqui, ó. Ouvir não, ouviu, papai disse que não é para sair, então não vou sair. Obedeceu. Está conseguindo entender? Então o que Deus quer de nós é isso, obediência. Eu não posso vir ao culto para buscar uma revelação e só isso. Não, eu vou para o culto, vou buscar uma revelação, Deus vai falar comigo, porque eu quero saber o que Deus quer que eu viva. O que Deus quer que eu faça. Essa é a graça do evangelho. Queridos, olhem para mim um minuto só. Você sabe o que significa evangelho? Evangelho significa as boas novas de Jesus Cristo. As boas novas de Deus. Então, cada vez que você se aproxima do evangelho, ouve o evangelho, você está ouvindo as boas novas de Jesus. Para quê? Para se maravilhar? Sorrir igual eu estou fazendo? Que lindo, que bonito. Não, você tem que se maravilhar, sim, mas aquela boa nova é para você viver. Está entendendo? Então ele chega aqui para o rei Saul e fala: obedecer é melhor do que sacrificar. Quais as bênçãos da obediência? Você já procurou saber? O que uma bênção, ou melhor, o que a obediência pode trazer de bênção? Você já parou para prestar atenção? Você já parou para fazer essa pergunta ou para pesquisar sobre isso? Se eu obedecer, quais as bênçãos da minha obediência? Quais as bênçãos da minha obediência? Você quer saber? Está com tempo? Quer saber mesmo? Então abre aí, vamos ler uma lista agora. Bênçãos da obediência. Deuteronômio capítulo 28. Bênçãos da obediência. Deuteronômio capítulo 28. Acharam? Vamos lá. Primeiro versículo. Quem já achou, diga amém. Primeiro versículo que nós vamos ler. Posso ler já ou não? E será que, olha aí, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus vai fazer o que com você? Exaltará sobre
todas as nações da terra. Então já começa aí. Se eu for obediente, se eu usar de obediência a tudo aquilo que Deus me orienta a fazer, primeira coisa, Deus vai me exaltar. Eu vou ser honrado. Amém? Agora nós não vamos parar. Nós vamos seguir em frente, vamos ler vários versículos agora, e você vai descobrir as bênçãos da obediência. Versículo 2. Olha o que vai acontecer. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Ouvir aqui dá o sentido, a conotação é de obediência. Eu ouço para obedecer, está entendendo? Eu ouço para viver, eu ouço para praticar. Então quando eu ouço para praticar, quando eu ouço para viver, todas estas bênçãos virão sobre mim e me alcançarão. Quais são elas? Versículo 3. Primeiro, bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Glória a Deus. Que mais? Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Que mais? Bendito o teu cesto, e a tua, o quê? Amassadeira. Olha o 6, que mais que, olha mais bênção aí, ó. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao... Tem mais bênção? Tem, ó o 7. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Olha isso. Por um caminho sairão contra ti, olha agora, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. Que mais? O Senhor mandará que a bênção esteja contigo, olha aí, nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Tem mais bênção para nós? Tem, olha o versículo 9. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Tem mais, Senhor? Tem, olha o versículo 10. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti, respeito. Olha isso. Tem mais? Tem, olha o versículo 11. E o Senhor te dará o quê? Abundância de bens no fruto do teu ventre e no fruto dos teus e no fruto da tua, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. Versículo 12, olha mais bênção. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, olha, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas. Olha que bonito agora que vai acontecer com a gente, ó. E emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Glória a Deus. Olha o versículo 13. E o Senhor te porá por cabeça e não por... E só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. Amém? Gente, é muita bênção, não é? E tudo resultado do quê? Obediência. Então a pergunta é: obediência agrada a Deus? Agrada. Então se agrada, eu tenho que agradar o meu Senhor, não tem? Para agradar o meu Senhor, eu preciso fazer isso. Obedecer. O que agrada a Deus? Romanos capítulo 8. O que agrada a Deus? Romanos capítulo 8.
Romanos capítulo 8, quem já achou, sinaliza aí para mim, diga um amém. Muito bom. Vamos ler alguns versículos, começando pelo versículo de número 5. 8, 5. Preste atenção. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte. E qual é a inclinação do Espírito? É vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Leia agora o versículo 8 comigo. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, o que agrada a Deus? Não estar na carne. O que desagrada a Deus? Está na carne. Aí alguém me pergunta, pastor, o que é carne, hein? O que é estar na carne? Estar na carne é deixar literalmente a vida espiritual de lado e agir por conta própria. É você agir pelo seu natural. Estar na carne é você estar no seu natural. Está entendendo? É você estar no seu comum, na sua vida comum. Porém, estar na nossa vida comum, existem limites, não existe? E muitos limites. Estar na vida comum, existe também regras ou não? É vida comum, existe a regra. Estar na vida comum, existem algumas imposições. Mesmo estando na vida comum, mesmo estando na carne, nós sabemos que nós não podemos ultrapassar alguns limites, não é verdade? E o problema é esse. O problema é que quem está muito na carne, ultrapassa limites, rompe barreiras e traz a morte para si, a separação de Deus, dele para com Deus. Está entendendo isso ou não? Porque ele fica na carne, no seu natural, então ele acaba fazendo o que é errado, o que não é lícito. Está conseguindo entender? Somente uma pessoa que está na carne mesmo, irmãos, desagrada a Deus, porque faz coisa absurda. É uma pessoa que ultrapassa os limites, quebra todo tipo de regra, de imposição, do que é lícito, e não está nem aí. Isso é sério. Então o texto está nos ensinando que a inclinação da carne é carne, a inclinação do espírito é espírito. Eu preciso viver no espírito. Eu vivo na carne, mas eu preciso viver no espírito. Ou seja, eu tenho que ter domínio próprio sobre a minha vida, está entendendo isso? Eu tenho que saber controlar os meus limites, ou as minhas limitações. Eu preciso prestar atenção nisso. Só consegue ter controle sobre a sua vida carnal pessoa que está no espírito. Fora do espírito, ela vai ter sérios problemas, porque ela vai começar a fazer aquilo que desagrada a Deus. Por isso que aquele que está na carne desagrada a Deus. Então tem que tomar cuidado, porque estar na carne totalmente é estar fazendo aquilo que foge dos princípios da palavra do Senhor. Vou lhe dar um exemplo. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Eu quero te dar esse exemplo, você vai entender agora. Eu não sei se vocês estão entendendo a pregação, estão? Então observe comigo aqui, ó. Já achou? Olha aí, versículo 16 em diante. Digo, porém, o quê? Andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. O que é isso? Desejo desenfreado. Concupiscência significa desejo desenfreado.
Então o texto já começa dando a dica: andar em espírito. Você percebe que o espírito aqui está em letra maiúscula. Então é andar segundo Deus, segundo o Espírito de Deus, segundo o próprio Deus. E diz assim, ó: e não cumprireis a concupiscência, o desejo desenfreado da carne. Gente, tem gente que está disposto a fazer loucuras. Isso é carne. Preste atenção para você ver, ó. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Olha que guerra que é. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Olha como é que é. O espírito diz assim: não faça. A carne fala: faça. Está entendendo? Vou dar um exemplo aqui bem estúpido. O espírito fala assim: não mata. A carne fala: mata. O espírito fala: não rouba. A carne fala: rouba. O espírito fala: não adultera. A carne fala: adultera. O espírito fala assim: não mente. A carne fala: mente. Está ouvindo? É uma briga. E se eu pender para o lado da carne, eu estou o quê? Desagradando a Deus. Está ouvindo ou não? Mas se eu ficar para o lado do espírito, eu estou agradando a Deus. Preste atenção no versículo seguinte: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são, vamos ver as obras da carne? Quais são? Me ajuda aí. Prostituição, impureza, aí tudo carne, lascívia, idolatria, lá, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Diga amém. Gente, se eu não vou herdar o reino de Deus, quanto mais eu vou estar agradando a Deus, se eu estiver praticando uma dessas coisas. Então isso é carne, e quem está na carne não agrada a Deus. Amém? Deu para entender? Então esse é o segundo ponto. O que agrada a Deus? Primeiro, obediência. Segundo, andar em espírito. Isso agrada a Deus, e não na carne, porque quem anda na carne não agrada a Deus. Ficou claro aqui? Terceiro, o que agrada a Deus? Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. O que agrada a Deus? Estão conseguindo encontrar? O que agrada a Deus? Verso 11, ou melhor, capítulo 11, versículo 6. Qual versículo? 6. Que diz aí no 6? Ora, sem fé é impossível agradar-lhe ou agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Para eu me aproximar de Deus e crer que Ele existe, é só por meio da fé. E o texto está dizendo o quê? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para eu agradar a Deus aqui, eu preciso ter fé. Se eu não tenho fé,
irmãos queridos, eu não estou agradando a Deus. Se eu tenho fé, eu estou agradando a Deus. Agora preste atenção, o que é fé? Versículo 1, está aí, ó. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Vou ler de novo, hein? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, fé é uma certeza daquilo que eu não vejo, mas eu tenho no coração a certeza de que aquilo que eu não vejo tornar-se-á uma realidade na minha vida. Isso é fé. Eu consigo ver o impossível. Eu consigo acreditar, eu tenho a esperança de que esse quadro vai mudar, essa situação vai reverter. Isso é fé. É a certeza das coisas que se esperam. Eu só posso, preste bem atenção, esperar alguma coisa tendo a certeza de que ela vai acontecer, se eu tiver dentro de mim fé. Do contrário, como é que vai fazer? Por exemplo, quantos que creem que Deus existe? Pronto, isso é fé. Você não vê, mas a fé diz que dá uma certeza que Ele existe. Entendeu? E é isso aí que faz você vencer. Por que a fé é importante? Versículo 2. Olha por que ela é importante. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Quem quer dar testemunho aqui? É por meio do quê? Da fé. Se você tiver fé, você vai dar testemunho também. Porque está escrito que por ela os antigos alcançaram testemunhos, deram testemunhos, viram coisas, participaram, tudo por meio da fé. A fé é importante, meus irmãos, e muito importante. Agora escute o que eu vou dizer. Por que ela é importante? Vimos aqui. Por que ela é importante? Mateus capítulo 21. Olha aí. Por que ela é importante? Mateus 21. Mateus 21, vimos que ela é importante porque por ela a gente alcança testemunho. E segundo, versículo 21, Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, olha o que ele disse: em verdade vos digo que, se tiverdes o quê? Fé, e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Prestou atenção no que Jesus disse? Ele fala o seguinte, olha, se vocês tiverem fé, vocês não vão fazer só o que eu fiz com a figueira. O que Jesus fez com a figueira? Ele disse assim, olha o que ele falou: nunca mais alguém coma fruto de ti. Sabe o que aconteceu? A figueira secou-se. E eles ficaram assim, meu Deus, mas como isso, Senhor? Como é que o Senhor conseguiu fazer isso? Então ele explica, se você tiver fé, você não vai fazer só isso, mas você vai falar para o monte, e o monte vai sair do teu lugar, do lugar. E falar um monte, a gente pode entender que pode ser um problema, pode ser um bloqueio, pode ser uma barreira, pode ser alguma coisa que está nos impedindo. E que se você falar, aquele monte vai ter que obedecer. Tudo por meio da fé.
Agora preste atenção. Ele disse, se disserdes, como eu falei com a figueira, e aconteceu por causa da fé, se eu também falar com o monte, mova-se, ele vai ter que mover. Você conseguiu entender que quando eu falo, eu preciso falar com fé? Conseguiu entender? O que vai mover tudo vai ser a minha palavra. Agora, se a minha palavra não tiver fé, não vai adiantar. Está conseguindo entender? É o que ele está dizendo. Preste atenção, eu vou ler com calma, você vai entender o que eu estou dizendo. Ó. Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, tem que ter fé e não pode duvidar, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te e precipite no mar, assim será feito. O que você disse será feito, mas você precisa de ter fé para falar. Não adianta falar sem fé. Aí vem a pergunta, e como é que se recebe fé? Sabe como recebe fé? Romanos capítulo 10. Olha como se recebe fé. Olha como a fé vem ao coração. 10. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Já encontraram? Versículo 17. Já? Consegue ler comigo? Consegue ou não? Posso prosseguir com o culto? Então vamos lá. 1, 2, 3, vai. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Como vem fé? Ouvir a palavra de Deus. Agora vem uma pergunta. Quanto tempo você tira para ouvir a palavra de Deus? Porque a única forma de receber fé é ouvindo a palavra de Deus. Por isso que é importante você vir ao culto, participar do culto. Por quê? Porque cada culto que você participa tem mensagem, tem pregação, tem evangelho, tem boas novas de Jesus. E quando você ouve como você está ouvindo aqui agora, você está recebendo conhecimento, entendimento, você está recebendo fé. Você está recebendo a certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. É isso que você está recebendo. Quem está entendendo? É isso. Ela só vem por ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. É assim que se recebe fé. Irmãos, eu preciso dedicar um tempo para ouvir mais a palavra do Senhor, para eu ter mais fé, porque sem ela será impossível agradar a Deus. Com ela eu estarei agradando a Deus. Para encerrar a nossa pregação, eu quero que você abra a tua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4. Posso? 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Verso de número 1. E eu encerro lendo este texto. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que, assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar
a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Quantos que querem progredir cada vez mais? Então agrada a Deus. Você pode agradar a Deus com a sua obediência. Você agrada a Deus não agindo na carne. Você agrada a Deus tendo fé e muitas outras coisas que não teríamos tempo para estar citando. Mas eu acho que essas 3 coisas são básicas e importantes para a vida do cristão. Amém? Agrade a Deus, obedecendo, não andando na carne e tendo fé no coração. Amém? Que Deus te abençoe, te sustente e te guarde com essa palavra. A Ele uma salva de palmas. Você gostou dessa mensagem? Então compartilhe com seus amigos e familiares. E para assistir outras, é só acessar a nossa página no Facebook, facebook.com/famíliaICCF. E fique por dentro de tudo que acontece na Igreja Cristã Corpo e Família. Aproveite e venha nos fazer uma visita. Agora, se você sentiu no seu coração e quer semear neste ministério, anote os dados bancários. Banco Bradesco, agência 2856, dígito 8, conta corrente 7218, dígito 4. Deus te abençoe grandemente e até a próxima!